Bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel. Eu tenho certeza que cada um de vocês um dia já teve vontade de dar um pontapé num credor. Nada contra os credores, quem empresta dinheiro também presta um serviço, mas isso aconteceu lá na Grécia. A Grécia elegeu, no começo da semana que passou, um governo de esquerda, mas que logo se aliou a um partido de extrema-direita, governo eleito esse por folgada votação, com uma missão: acabar com a dívida da Grécia. Acabar da seguinte maneira: dar um pontapé nos credores. Os credores, no caso, é gente importante. É a União Europeia, é o Fundo Monetário Internacional, é o Banco Central Europeu e uma série de bancos e por aí vai. Dá certo essa história de dar um pontapé no credor quando a política de austeridade que o credor impõe acaba doendo demais no meu bolso? E vamos dar uma espiada no Brasil. A Grécia é aqui, diante dos ajustes que o governo brasileiro quer fazer? 3 são os nossos convidados, como sempre, aqui no estúdio da Globo News de São Paulo. Eu vou começar a apresentação deles por Paulo Rabelo de Castro, que é diretor da Agência de Avaliação de Risco, SR Rating, e coordena também o movimento Brasil Eficiente. Está conosco, em segundo lugar, Samuel Pessoa, pesquisador associado do IBRE da Fundação Getúlio Vargas. O Samuel também é sócio da consultoria Reliance. O terceiro participante na roda é Carlos Melo, cientista político, professor do INSPER. Nesse momento da apresentação do programa, aproveito sempre para mandar a você, ouvinte da Rádio CBN, minha saudação especial a você que nos acompanha todos os sábados à noite. Vamos começar pela Grécia, Paulo. É do noticiário internacional dos mais importantes dos últimos meses. A imprensa, não só a especializada, acompanha a questão da Grécia com interesse enorme, porque ali está um princípio em jogo. Com certeza. Vale a pena impor a uma população um sacrifício dessa ordem? Ou é só um sacrifício dessa ordem que leva aos resultados esperados? William, é sempre um prazer estar aqui com os teus telespectadores do painel. É uma honra e com os colegas tão qualificados que me acompanham hoje. Eu diria para você que essa pergunta, será que o Brasil é a próxima Grécia? Quando eu recebi essa pergunta e o seu convite, eu também achei meio exótico, porque o Brasil é tão diferente da Grécia sob tantos aspectos, né? Um país relativamente pequeno, um país... enquanto nós, um país territorialmente gigantesco, o nosso PIB tantas vezes maior que o PIB grego e assim por diante, nossa situação fiscal e monetária aparentemente mais sólida. Mas eu diria que acompanho você, a Grécia é aqui. Nós não vamos ser a próxima Grécia, ela já chegou. Ela já chegou sob muitos aspectos que eu gostaria de explorar mais adiante. E é excitante esse tema. Eu diria também que o grego, o premier de nome impronunciável... Tsipras. O Tsipras, que parece cifras, mas ele trocou porque ele não quer pagar cifra nenhuma. Ele, na realidade, está atendendo apenas a um princípio básico do pagador que se vê numa condição de absoluta impossibilidade de continuar arcando com os sacrifícios que esse pagamento imporia. Vamos trabalhar nesse tema. Vamos, é um assunto excitante mesmo de política e economia, Samuel Pessoa. E o início desse programa, o Paulo já jogou de cabeça para baixo a pergunta, mas a gente vai prosseguir na provocação que ele faz. Estamos diante de um princípio, no fundo. É possível impor a devedores um grau de sacrifício da ordem que foi imposto à Grécia? Ou os gregos e tantos outros devedores simplesmente não querem assumir a sua responsabilidade ou não estão dispostos a realizar os sacrifícios necessários para pagar uma dívida por eles assumida? Eu acho que tem uma diferença entre o caso brasileiro e grego, que é o ponto que eu acho que o Paulo estava adiantando na fala dele, que é o nível de endividamento da Grécia chegou em ordens muito grandes. Exatamente isso. 2 vezes o que o país produz, 2 vezes o PIB. Desculpe, a dívida é 2 vezes o PIB. Exatamente. 2 vezes alguma coisa, né? 230, alguma coisa. Isso depois já ter sido renegociado. Então, é muito difícil você imaginar uma dívida que chegue nesse nível, uma capacidade de gerar o excedente para servir e pagar essa dívida. Eu entendo o movimento que foi feito agora. Levaria 25 anos, uma geração. Eu acho que o caso brasileiro é bem diferente. A gente tem uma dívida pública de uns 60% de PIB, que é muito alta, mas não é dessa ordem. A gente tem taxas de juros muito elevadas e o nosso problema não é tanto de tamanho de dívida,
mas é o tamanho de uma taxa de juros muito elevada. Eu acredito que essa taxa de juros muito elevada, que parece quase uma jabuticaba, eu não acho que é uma jabuticaba, tem motivos claros para justificar essa taxa de juros, vem de um equilíbrio político que a gente tem há 20, 30 anos, que produz como resultado uma taxa de poupança muito baixa. É uma sociedade que poupa muito pouco. Acho que a única sociedade que poupa tão pouco quanto a gente, na verdade já está poupando mais, é a sociedade americana, que tem outras características muito diferentes que permitem que eles consigam poupar um pouco mais do que a gente e conviver com taxas de juros baixas. Nós não. Nós, com o nosso nível de poupança, acabamos gerando equilíbrio com uma taxa de juros muito alta e esse juro alto que faz com que a nossa dívida seja um problema, não é o tamanho da dívida. Então, a gente tem que atacar o problema da poupança. A Grécia, diferentemente, ela avançou muito nesses últimos 5, 6 anos. O custo unitário do trabalho, o custo do trabalho, que tinha subido muito, a Grécia tinha se tornado um país muito caro. Como o Brasil se tornou? Como o Brasil se tornou. Eles, inclusive com câmbio fixo, que é surpreendente, eles conseguiram voltar ao nível de custo do trabalho que eles tinham lá em 2000. Então, eles fizeram uma boa parte do ajuste. A parte fiscal, eles também andaram muito. Eu tenho alguma dúvida de quanto eles andaram, porque a gente vê as diversas fontes de dados, Banco Central Europeu, Banco Central Grego e FMI, elas não conversam muito entre si. Eu não sei exatamente como anda a situação fiscal da Grécia. Gostaria Ninguém até de saber. sabia quando a Grécia entrou em crise. Eu acho que até hoje eu não sei. Mas para você ter uma ideia, eles conseguiram, num único quarter, o terceiro trimestre do ano passado, fazer 3% superávit primário uma única vez, num único trimestre. O resto é tudo uma história de déficit primário. Parece que eles viraram. Então, é até natural. Houve a virada, mas a virada para atingir um número, William, que nós vemos praticando, e chequei isso antes de chegar aqui no seu programa, 3% do PIB é o que o Brasil vem praticando nos últimos 10 anos, na última década inteira. E é sobre essa doença que nós depois temos que falar mais. Tem que falar mais. Você completou, Samuel? Não, então, porque agora sobrou para o cientista político agora a seguinte pergunta: onde é que os economistas encontram na política o seu limite? É óbvio que no caso da Grécia, chegou-se a um limite político daquilo que, do ponto de vista das planilhas, poderia ser considerado adequado, desejável, exequível ou não. O limite ali foi político. Sim, e eu diria que tem o limite do próprio sistema democrático, né? Há algum tempo atrás, 1 ano, 2 anos, talvez, 2 anos certamente, me lembro do primeiro-ministro grego ter fechado um acordo com o Banco Central Europeu numa sexta-feira, né? O mercado todo ficou eufórico, ótimo, foi feito o acordo. Quando ele chega na Grécia, ele fala assim, mas eu tenho que submeter isso a um plebiscito. E na segunda-feira é um desastre, porque todo mundo fala, se colocar isso num plebiscito, é o que você evidentemente... antecipa que vai acontecer na Itália, com consequências muito mais graves do que a Grécia sugere. Porque você tem uma racionalidade econômica que ela não é facilmente absorvida pelas pessoas normais, pelas pessoas. Deixa eu só provocar você aí nesse ponto. Racionalidade econômica tem alguma coisa a ver com política? Tem, é claro que tem. Porque, na verdade, quem vai fazer esse processo de negociação, de convencimento, de esclarecimento, de alguma forma equilibrar as expectativas, é o discurso político. Com certeza. Não é? Quer dizer, vamos lembrar de momentos mais trágicos, mais viscerais da história da humanidade? Quer dizer, uma guerra como a Segunda Guerra Mundial, quando o Churchill vai para o rádio e fala a única coisa que eu posso oferecer para vocês é sangue, suor e lágrimas. Quer dizer, é um momento dramático. Só que ele fala, ele vocaliza um sentimento importante. Olha, não tem refresco. Claro, não é o auto-engano. Não dá para fazer diferente disso. É desta forma. Não é? Então, a liderança política ela é importante, e, inclusive, para ter um papel pedagógico da política. Na pergunta, na verdade, eu gostaria de invertê-la. A racionalidade econômica significa o suicídio político? Não significa, não? Se você tiver operadores para isso. Não é? Bom, primeiro tem o seguinte, né? No momento da gastança, também era necessário que se dissesse o seguinte, ó, isso não é sustentável. Isso aqui isso daqui não termina bem. Isso não foi feito e nunca é feito. Agora, no momento em que a conta precisa ser paga, que sempre vai precisar ser paga, é necessário que hajam tradutores desse processo. Não é? Quem é o tradutor desse processo? É o agente político,
que explica. Isso a gente cai no Brasil. Posso ajudar com dois exemplos? Pode, mas eu queria que você já pensasse nisso. A gente já cai no Brasil direto, a Grécia foi o nosso ponto de partida nesse programa. Agora, o Brasil tem o tradutor dessa racionalidade econômica para articular politicamente a conta que temos que pagar? Tá louco, William. Essa pergunta não é pergunta que se faça. Nós estamos simplesmente órfãos hoje. Mas vamos tratar disso, que é um assunto político. Em 1953, depois de jogar para lá e para cá, a dívida alemã, dos próprios alemães que hoje cobram dos gregos, foi perdoada, porque era mais importante que o Ludwig Erhard e o Adenauer, eu estou falando de coisas que você entende, você é um especialista em Alemanha, tocassem para frente um projeto de ter uma nova Alemanha e constituir um processo de restauração, aliás, até fazendo fácil ao comunismo, estava em alta lá, do que você ficar escorchando o alemão para cometer o mesmo erro que foi cometido entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que gerou a hiperinflação alemã e por aí. A Polônia, um pouco mais tarde, envolvidas em dívidas, foi perdoada pelos bancos. O Rogoff e a Carmen Heihart, que escreveram This Time is Different, analisam depois de... Está traduzido o livro. Desta vez é diferente. Dessa vez é diferente. É bem recomendável a leitura a quem nos acompanha e gosta de economia e história. Fizeram uma chicanazinha dizendo que alguns dados não estavam bem, mas é um extraordinário livro. Mas, no resumo, eles fazem o seguinte comentário que os economistas aqui já conheciam mais ou menos a conta que foi corroborada. A partir de um nível parecido com 90% do PIB, qualquer dívida entra numa zona de sombra. Ela é até pagável, mas os sacrifícios políticos e econômicos passam a não serem plausíveis. É preferível que o banqueiro sente e comece a conversar. Mas quando ela é o dobro dos 90%, 180%, o que o Tsipras acabou de fazer é colocar com um pouco de voluntarismo para ganhar uma eleição algo que está na racionalidade econômica. É só, olha, me dê outras condições, porque estas eu não vou nem começar a fazer. Agora vamos trazer para o Brasil. Agora, perdão, o Brasil há 20 anos pratica isso. O Carlos está pedindo a palavra. Só para por favor. É que nos casos que você descreveu, tudo bem, você vai lá e perdoa. Nesse caso é o seguinte, se você perdoa a Grécia, você tem um efeito dominó. Não estou dizendo que se perdoe, mas aí você tem que construir politicamente... Mas você tem um efeito dominó, que aí você tem Espanha, você tem Portugal, você tem Itália, você tem uma série de outros países. Deixa eu te tranquilizar. Tem diferença, deixa eu te tranquilizar. Nunca é sem custos esse perdão. Um perdão é sempre custoso. A Argentina acabou de ser perdoada de 75%, está pagando caro até hoje. É preferível pagar. Aqui está falando um classificador de risco, portanto, não vou ser eu que vou aqui ser o arauto do não pagamento. O que a gente tem é que ter a capacidade de perceber que os primeiros a errarem são os próprios credores, quando eles euforicamente vão financiar uma Grécia das Olimpíadas, do isso, do aquilo, como está até no meu livro recente, narrado num capítulo lá do mito Governo Grátis. Você acredita que o governo é grátis? E, no final das contas, o governo e todas as suas loucuras é extremamente custoso. Paulo, Samuel está esperando a vez de falar. Não, eu acho que a diferença é que a Grécia fez muita lição de casa. Quando eu recebi o convite para vir para cá, eu baixei esse dado do custo do trabalho, como que ele evoluiu. E, de fato, na gastança, ele explodiu. E eles voltaram ao nível de 2000. O superávit primário, aparentemente, eles conseguiram virar, eles melhoraram muito a situação fiscal. Então, não é por acaso que só nesse momento é que se conseguiu um acordo político para mudar a estratégia, depois de muito trabalho. Claro. Eles fizeram uma parte grande da lição de casa. Então, acho que eles têm condição de negociar e fazer alguma coisa mais razoável. O que é de diferente é essa questão que, para vários dos nossos telespectadores, é meio imaterial, mas que eles ouvem falar em cada jornal nacional, o tal superávit primário, que o Brasil se auto-obriga, que hoje não é nem FMI, ele se auto-obriga a praticar, da ordem de 3%, que é algo, William, que nenhum país do mundo, e aqui faço um desafio a todos os economistas que estão nos ouvindo e vendo, não são poucos, que me apresente um único país que tenha feito uma média de 3% de superávit primário. E isso não cobre o total do nosso pagamento de juros, que é campeoníssimo mundial de todos os tempos, 5% ou mais do PIB, todos os anos, durante mais de uma década. Isto é se auto-infligir
uma penalidade financeira que nenhum outro país infringe à sua população. A gente diz que é o governo, que é um esforço do governo. Esforço nenhum, porque isso tudo virou carga tributária, portanto, é um esforço sobre o caixa das empresas e a poupança das famílias. Então, só para defender as famílias, também a mim não espanta, Samuel, e há motivos fiscais para isso, que o público não poupe. Ele não poupa voluntariamente o que ele já pagou para o governo. O governo é que despoupa demais. Deixa eu retomar um pouquinho só o fio da discussão. O paralelo histórico que vocês fizeram é um paralelo de história política, na verdade, porque a palavra Versalhes entrou nesse vocabulário como um sinônimo daquilo que não se deve fazer. Versalhes foram os acordos a partir da Primeira Guerra Mundial que impuseram aos perdedores da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha em primeiro lugar, uma tal carga de reparações que hoje, na história, se atribui a essa carga de reparações uma boa parte da hiperinflação, uma visão que por sua vez levou a movimentos sociais, que por sua vez teria favorecido tudo aquilo que aconteceu e acabou na Segunda Guerra Mundial. Então, quando você cita Konrad Adenauer, o chanceler alemão daquela época, o primeiro-ministro, ou Ludwig Erhard, que era o seu ministro da Fazenda, e a dívida negociada por um presidente de um banco particular alemão, pelo Hermann Abs, o presidente da Deutsche Bank. Extraordinário. Eles tinham na cabeça, em relação a com quem foi negociado, sobretudo uma relação política, que é a mesma a qual o primeiro-ministro da Grécia apela hoje. Diz, aprendam da história. Percebam que uma carga exagerada, ela acaba produzindo os resultados contrários. O que eu queria voltar ao fio é da tradução política, da leitura da história e da racionalidade econômica, que é por onde vocês começaram a transitar. E aí minha pergunta a você foi se você via no Brasil essa articulação política, veio de uma intervenção do Carlos Mello, inclusive essa pergunta, capaz de transformar aquilo que do ponto de vista da racionalidade econômica se considera adequado e desejável em atos políticos que tenham credibilidade. O que o governo brasileiro está fazendo hoje, na sua opinião, Samuel Pessoa, tem credibilidade? Ele está tentando reconstruir a credibilidade dele. Né? A gente tinha, no passado, uma agenda de arrumação de casa. Começou lá no governo FHC, continuou no governo Lula no primeiro mandato. A gente, por uma questão que eu acho que até ideológica, de um certo grupo de economistas, não é tanto um fenômeno dos políticos, nós embarcamos no experimentalismo durante 6 anos, de 2009 a 2014. Esse experimentalismo deu resultados desastrosos para o crescimento econômico e resultados desastrosos nesse processo de reconstrução da poupança pública e de arrumação da casa macroeconômica. Aí, os políticos perceberam, na minha interpretação, a mudança que houve no regime de política econômica, a mudança que está havendo, que nós estamos no meio dela, que está em curso, com a indicação do ministro Joaquim Levy e uma certa encampação um pouco acanhada da presidente dessa nova agenda, é uma tentativa de reconstruir a arrumação que a gente tinha e de construir essa reputação. Vai ser bem sucedido ou não? É difícil. A gente tem um deserto para atravessar de 2 anos. Um deserto com uma série de obstáculos que não imaginávamos. Problema energético, problema hídrico. Escândalo da Petrobras. Normalização das condições monetárias no resto do mundo. É uma soma, é uma tempestade perfeita. Joaquim Levy e sua equipe e a presidente vão ter calma, tranquilidade, vão liderar o país no meio desse deserto, para a gente chegar do outro lado arrumado e voltarmos a crescer em bases mais sólidas? Eu acho que sim, mas está muito difícil. Carlos Mello, depois o Paulo Rabelo. Então, quando você fala o governo e quando o Samuel fala os políticos, eu acho que o governo e os políticos é muita gente, né? Quer dizer, é um todo contraditório. Né? Quer dizer, eu não tenho para mim certo que o governo, né, assimilou já essa mudança. Né? Há muito conflito. Né? Entre os políticos também há muito conflito, há muita desinteligência nesse aspecto todo. Quando os efeitos do ajuste fiscal, né, forem mais sentidos, quer dizer, quando você tiver
contingenciamentos mais profundos, quando você tiver cortes mesmo, né? Quando você tiver... quando o desemprego tende a aumentar, quando você tiver esses efeitos todos... Enquanto ao contrário, né? Os dados de desemprego da semana que passou são os melhores dos Sim, últimos tempos. Mas tem aumento da população ocupada. Tem brincadeira aí juros subindo, menor gasto público, menor investimento. O problema da Petrobras não é só um problema de corrupção, é um problema também de uma impossibilidade de investimento daqui para frente da parte de uma série de players, né? Muito vigorosos, que são essas grandes empresas, né? Então você vai ter uma retração a setores aí que já imaginam o Brasil crescendo negativamente, né? Recessão. A palavra que o Levi não pode dizer. Termo de economista, crescendo negativamente. Exatamente. Retroagindo mesmo. Quer dizer, você vai ter esses efeitos que vão, de alguma forma, aguçar, né, as críticas. Setores do governo, setores do PT, setores da base, né? Aquilo que foi prometido para políticos e tem sido prometido agora, nesta semana, por conta da própria disputa na Câmara, isso tudo vai poder ser realizado. Então, Carlos, isso tudo vai poder ser... Desculpe, conclua, isso tudo vai poder ser realizado. Aí vem a pressão. Aí é que a gente vai poder sentir se é crível ou não. Porque nesse momento, começo de mandato, discurso de posse, discurso de primeira reunião ministerial, depois da presidente ficar 40 dias sem se manifestar, é uma coisa. A hora que a pressão vier mesmo, que setores corporativos forem atingidos, aí nós vamos ter um outro quadro que a gente vai poder verificar com mais certeza se vai segurar essa onda. Eu estava antecipando o seu raciocínio, sem querer com isso torná-lo menos sofisticado. O que eu quero dizer, ou previsível, nunca é. Em geral, a gente convida as pessoas aqui para ter uma boa análise dos assuntos. Veja, você está sinalizando com o limite político daquilo... Ou, dito de outra maneira, o que uma sociedade é capaz de suportar? Onde é que está o limite para o Brasil? Daí a brincadeira, a Grécia é aqui. Na Grécia, obviamente, do ponto de vista político, chegou a um limite daquilo que era suportável, mesmo quando os números, como Samuel Pessoa indicou, pareciam mostrar um desempenho melhor. Portanto, as pessoas não se convencem pelos números, elas se convencem pelo que elas sentem. Você menciona um fator importantíssimo, diz, o que o Brasil está fazendo agora vai ser sentido um pouquinho para frente. Sim. E o limite da política está num novo Congresso. E na própria liderança política, própria condução desse Entendi corretamente o que você expôs. Mas não só no Congresso. Também os agentes do governo, né, a presidente, o seu núcleo de operadores, né, com que habilidade... São duas coisas. Com que habilidade eles trabalham e onde é que está o limite do aceitável. Exatamente. Paulo, eu vou recomeçar com você respondendo essa pergunta logo depois do nosso intervalo. Eu estou chegando ao final do primeiro segmento, a pergunta é essa. A Grécia encontrou um limite político no que podia fazer. Onde você enxerga o limite político daquilo que para a população brasileira é aceitável? Em termos de carga tributária, em termos de ajuste, em termos de pacote de maldades mesmo. Acho que essa é a palavra melhor. O nosso intervalo dura só um instantinho. Fiquem conosco. Até já. Bem-vindos todos vocês de volta ao Globo News Painel, que começou com uma pergunta, com uma provocação. A Grécia é aqui. A razão dessa pergunta é a seguinte: houve um limite daquilo que a população da Grécia foi capaz de aceitar e ela mostrou esses limites claramente nas urnas, limite de política de austeridade. Pois bem, nós no Brasil estamos diante de um começo de política de austeridade ou um saco de maldades, eu prefiro usar saco de maldades. Afinal de contas, ou nós estamos onde estamos porque o governo errou muito. Nós mesmos criamos a situação da qual agora temos que sair. E uma pergunta ficou no ar, uma pergunta óbvia. Os gregos demonstraram até onde eles vão. Para nós brasileiros, até onde a gente vai? A gente vai até no limite da nossa paciência. Que seria onde? E já chegou. Eu diria que já chegou porque é o limite da mentira. E nesse sentido, gostaria de apoiar o Carlos, não sei se ele depois concorda comigo, que nós não precisamos atingir um empobrecimento gravíssimo para chegar a um ponto de ebulição política. Você vê na frequente história de vários países que muitas vezes o protesto surge de uma indignação. A população até está ainda com dinheiro no bolso, ela não tolera a mentira. E nós estamos diante de uma macro-mentira, uma enorme mentira. A mentira de que haveria uma mudança, de que haveria, no caso da presidente Dilma, mais mudanças. E tanto o PT vê que a gente recua 12 anos, retrocede para uma tal austeridade que é próxima do PSDB,
e aliás o ministro da Fazenda é associado ao partido da oposição, não importa saber se é um bom nome. Claro, estudou na mesma escola que eu, então não sou insuspeito. Mas a tradução política disso mostra que nós estamos diante de um engodo. Além do mais, a presidente, ao se esconder, tem razões também pragmáticas, porque está tudo pegando fogo e não é só a Petrobras, é a falta de água, é a falta de energia, não importa, ela devia estar altivamente estabelecendo um programa de mudança. Também é preciso esclarecer, não acho que a austeridade seja inimiga do discurso político. O público tende a ser muito racional quando a explicação é boa. Ele pode até não gostar da notícia, mas ele aceita sangue, suor e lágrimas. Os alemães estão nos atacando. Eu acho que se a presidente viesse para mostrar um programa de transformação política e econômica para a gente realmente pegar esse boi pelo chifre, transformar esse país, que é um país extraordinário, vou repetir aqui, que não tem nenhuma doença, país. Doença está em Brasília, William. Nesse sistema político podre, nessa política econômica que eles chamam de austera e ortodoxa, mas não passa de um convencionalismo. Nisso discordo, adoro, leio seus artigos com avidez, mas tem que discordar dessa conversa de que nós estamos diante de uma coisa que vai melhorar. Tem chance de melhorar. Política de juro alto, que é uma estricnina, é tomar um produto, uma quimioterapia para um doente que já está em coma, é induzir o coma perpetuamente, e uma carga tributária que a única coisa que o Joaquim Levy já conseguiu dizer de pragmática é enfiar a mão no nosso bolso. Todas as demais coisas estão na contingência. Nós estamos no país da agiotagem e, além do mais, existe, para agravar o problema político, que apesar da renegociação pífia que fizeram da dívida dos estados, e aí que está o nosso problema, o telespectador tem que saber que, diferentemente da Grécia, a gente não tem um problema sério de dívida em moeda forte, porque nós somos o país da agiotagem. Nós, vou repetir, William, fazemos isso conosco mesmo, porque não temos plataforma política, nem lideranças políticas, e inclusive de lideranças empresariais com capacidade de dizer: chega, me apresentem um programa econômico para valer, não façam mais aumento de carga tributária, não quero ouvir falar de aumento de juros, dispensem, deem férias ao pessoal do Banco Central, pelo menos por uns 90 dias, a situação não se resolve por aí e vamos dar férias para os rentistas. Samuel, aí a gente ia começar a falar. O Paulo está estabelecendo em vários pontos o que ele considera o limite da paciência. Foi assim que ele começou. A minha parece que também já chegou no limite. Foi assim que ele, dá para anotar, foi assim que ele começou essa intervenção. Onde está o nosso limite da paciência e quais são os fatores que fariam com que essa paciência transbordasse em sei lá o quê? Eu tenho a maior dificuldade de responder essa pergunta. Diz respeito a uma análise do processo social. A gente teve aquelas manifestações em 2013. Eu prefiro elaborar um pouquinho no que eu acho que produz esse equilíbrio, que eu também considero que é ruim, que o Paulo está lembrando a gente, que é o equilíbrio de juro muito alto, carga tributária muito alta e crescimento baixo. É que você usou a palavra equilíbrio e ficou todo mundo assim. Na verdade, o que produz esse treco? Esse treco, que nós estamos há uns 25 anos com ele. Aí já estamos de acordo. Estamos há 25 anos com esse treco. E aí talvez tenha uma discordância minha com o Paulo, que é esse treco que a gente vive, eu não acho que é alguma coisa produzida por meia dúzia de políticos malignos de Brasília. Eu acho que é alguma coisa produzida pela própria sociedade. Talvez nós, economistas, quando batemos palma para uma política econômica, não é política econômica. Em que sentido? Eu acho que vigora no Brasil uma coisa que a gente pode chamar contrato social da redemocratização, alguma coisa, que é um desejo da sociedade que o Estado faça muito. É o governo grátis. Saúde, educação, aposentadoria, pensão por morte, e todos os seguros sociais em nível escandinavo. Para financiar esse Estado, a gente põe a carga tributária onde tem que pôr. Então, a carga tributária ela não aumentou porque alguns políticos malignos de Brasília gostam de nos infligir problemas ou nos torturar. Não, a carga tributária aumentou porque a sociedade deu atribuições ao Estado, ao poder público, que requer essa carga tributária muito elevada. E não só isso, ela aumentou, mas não aumentou o suficiente. Portanto, o juro é muito alto. É um juro de agiota, e é mesmo. Porque a taxa de poupança é muito baixa. 14% do PIB está caminhando para 13%. Ridícula.
Esse equilíbrio é um equilíbrio que aparentemente é ruim, porque é crescimento baixo, carga tributária alta e juro muito alto. O problema é que o nosso processo político, a nossa democracia produziu isso. Eu não tenho visto lideranças que querem desarmar isso. E aí eu passo a pergunta para o nosso cientista político. Porque é uma provocação excelente para o cientista político Para ele me explicar por que o equilíbrio político gerou esse resultado, que quando a gente olha do ponto de vista do médio e longo prazo da economia e da sociedade, é muito ruim. Ele passou a pergunta que eu faria. Eu só coloco uma subpergunta aí, que é a seguinte, Carlos. Recentemente, aqui, um dos participantes do painel provocou uma rodada de discussão muito intensa, foi Eduardo Gianetti, quando se mencionou essa expressão que o Samuel Pessoa acabou de usar, contrato social. O Eduardo Gianetti, por exemplo, diz, não acho que exista esse contrato social. Ele não acha que... Ele acha, sim, que há um grupo maligno. Eu estou simplificando o pensamento de alguém que não está aqui. Essa é a pergunta clássica para um cientista político. Não sei se é exatamente um contrato social, né? No sentido clássico, né? O soniano, né? Do contrato social. Mas certamente você tem uma sociedade que ela tem carências inegáveis, não é? Você tem pobreza no Brasil, você tem áreas muito atrasadas, você tem problemas a serem resolvidos na educação, na saúde, etc. Isso demanda recursos. Né? Isso é legítimo que a população queira ação nessa área. E população, quando eu digo toda a população, sejam os mais ricos ou mais pobres, que queiram ação nessa área, porque nós precisamos resolver o nosso atraso social. Né? Nossa dívida social antiga, que vem da escravidão e tal. Eu não acho que seja exatamente esse problema, porque eu acho que dá para você financiar um estado de bem-estar social, com certeza, enxuto. Não é? Com certeza. Você racionalizando em vários outros setores. Não é? Porque junto desta questão social, Samuel, que você coloca bem, você também tem um problema da força das corporações, do Estado corporativo, onde cada um tira o seu pedaço. Não é? Eu discuto com os alunos da escola que eu dou aula, que é uma escola de classe média alta. Será que aqueles alunos precisam, de fato, terem carteirinha de estudantes para pagar meia entrada no cinema, pagando a mensalidade que pagam? Não é? Certamente não precisam. Acontece que o João, lá da periferia de São Paulo, né? Motoboy, né? Não tem direito a pagar meia no cinema. Por quê? Porque ele não tem carteirinha de estudante. Né? Então você tem distorções na sociedade brasileira que não passam só pelo acordo, pelo contrato social, passa por uma sociedade desigual, por injusta. Mas aí, Carlos, deixa eu só... Mas a meia entrada é feita pelo sistema político também, porque ela é votada no Congresso. Bom, primeiro é o seguinte, tem uma questão estrutural, cultural, super antiga, que você sabe muito bem, né? Se você vai ao Raimundo Fora, você vai a Portugal, você vai ao patrimonialismo português, você já encontra lá. Aliás, o Joaquim Levy, né? Ele faz uma crítica ao patrimonialismo, né? Que isso é muito interessante, né? Eu diria que ele fez uma crítica à nova matriz econômica e mostrou que a nova matriz econômica é patrimonialista. Ela é patrimonialista. Esse é um aspecto. O outro aspecto é o seguinte, Samuel, teve uma coisa interessante nessa reforma ministerial do governo Dilma. Não é? Ela meio que deu um bypass nos partidos, sobretudo no PMDB. Não é? Na verdade, é um sistema misto. Ela, quando coloca Cátia Abreu, que não é referendada pelo PMDB, e coloca o ministro dos esportes, não é? Que também não é referendado por qualquer esportista, não é? Mas é evangélico, ela está conversando com setores corporativos, ela está conversando com ruralistas, ela está conversando com evangélicos. Ou seja, está ali a política corporativa. A política no Brasil já há muito tempo, mas agora fica evidente, ela não tem mais uma negociação a partir de partidos políticos que pensam o todo, que pensam a sociedade, que tem ou pelo menos um segmento social claro. Ou pelo menos um segmento social claro. Você tem, a partir de agora, grupos mais ou menos organizados, com poder de pressão. Aí que vem... Uma balcanização dos interesses. Aí que vem o conflito do ajuste. Porque eu quero crer que a presidente, embora tenha cometido uma série de inverdades na campanha e tudo mais, eu quero crer que ela é honesta quando ela diz o seguinte, não, na área social a gente não vai mexer. Não é? No entanto, esse não é o grande problema. O grande problema é desmontar a bomba
das corporações, dos direitos corporativos, do patrimonialismo. Só para concluir. Desculpa. E aí você tem uma situação, William, no Brasil, e eu não vou ser criativo no que eu vou dizer, mas para pegar a sua provocação, se aqui é a Grécia, eu acho que aqui é uma espécie de uma Alésia ou de uma Gressânia, não é? Porque você tem setores de Alemanha e você tem setores de Grécia. Você tem setores que têm essa visão de que, não, é austeridade, vamos fazer mais e melhor com menos, não é? E você tem setores que querem mais, sem esse tipo de preocupação. No próprio governo você tem a Gressânia. No próprio governo você tem essa Alésia. Não é? Joaquim Levy, não é? Talvez esteja ali, no caso, no campo da Alemanha. Mas você tem setores no governo que estão no campo da Grécia, eu não tenho dúvida. Paulo. William, eu gostaria de pegar esse gancho para lembrar que a característica de populações buscando pedaços de governo grátis é tratada no livro que você também resenhou, O Mito do Governo Grátis. Eu cito, não vou fazer propaganda do nosso livro, mas para lembrar que lá estão 13 exemplos de 13 países distintos, e mais o Brasil, por óbvio, e nenhum deles se livrou em algum momento de evoluções na direção da gratuidade. O importante, e a gente observa, são a percepção política, a consciência política de que nós estamos enveredando para o governo grátis, a liderança que vocaliza o desejo público, e aí a sociedade mesmo, ela percebe que tem que sair fora, ela tende à racionalidade, a não ser que esteja em situações muito limite, um Hitler levando para algum tipo de radicalismo, e depois o plano. Você verifica que nós estamos ainda muito no primeiro estágio de uma consciência política que se cria aqui num programa como o seu, na possibilidade de eu, pelo menos, estar fazendo esse protesto aqui, e que a gente não banque, como disse o Milor certa vez, que enquanto os sábios discutem as incertezas, os imbecis atacam de surpresa. Uma frase lapidar, eu não quero chamar a gente de sábio, mas um pouco, enquanto a gente ensaboa o problema, a gente não diz, já fala um pouco da meia entrada, não é meia entrada, 5% do PIB, 260 bilhões de reais que nós sacamos da sociedade. Economistas profissionais batem palma, dizem que é pouco. Nós estamos fazendo uma política suicida. Por quê? Porque 10% desses 260 são 26 bilhões. Já dá para fazer um baita programa social, paga toda a Bolsa Família. Tem uma grande provocação aos economistas. O que mostra que a pobreza não é cara ainda no Brasil. O que é cara é nossa ignorância coletiva que se estende por mais de uma década, e nesse sentido é a FHC, é a falta de programas políticos. Os políticos vieram, todos os partidos, eu fiz uma análise de todos eles por conta do Movimento Brasil Eficiente, nenhum apresentou um programa que fosse minimamente você pudesse chamar de programa. Vamos pegar dois pontos que muito menos o que ganhou a eleição. Tem dois pontos nessa discussão que eu acho que vale a pena a gente retomar. Um deles vem lá do primeiro bloco, que é a ideia, se aquilo que se propõe a uma sociedade que ela faça, um programa de ajuste ou de austeridade, ou um saco de maldade, não importa como a gente queira falar, se aquilo tem credibilidade política, porque se aquilo é algo que dá para ser feito, ou é só conversa para rolar a discussão e a rolagem da dívida por mais 3 anos, ou 4 ou 5, tá? Este é um lado da história. O outro lado da história, o outro ponto que vale a pena a gente retomar é o ponto que você acabou, que permeia essa sua última intervenção, que é o das percepções. Você está dizendo, os economistas, a percepção deles da realidade não é adequada ao que está acontecendo e pior ainda na sua argumentação. Nós, brasileiros, não estamos percebendo que tipo de armadilha nós já entramos muito tempo atrás. Você está colocando a sua abrangência de tempo muito mais do que este governo, o governo anterior. Não é nova matriz econômica. Tudo bem. Agora vem a questão. Parte do meu tempo na semana que passou, eu gastei ouvindo em São Paulo uma conferência de um economista que se tornou uma celebridade internacional, Rubini, porque foi um dos poucos que teve a capacidade de prever a grande crise de 2006, 2007, 2008. O Rubini veio a São Paulo na semana que passou, falou para um grupo de investidores e um grupo de jornalistas, e aí quando ele foi indagado, a pergunta foi minha, por sinal, perguntei para ele, qual é a credibilidade na sua percepção como economista internacional disto que o governo brasileiro está se propondo a fazer? E a resposta dele foi muito alta,
Porque eu acho que existe algo de racionalidade na classe política que é de não cometer o suicídio. E que ou o governo brasileiro realmente implementa o que está disposto a fazer, ou ele estará cometendo suicídio político e suicídio econômico. Portanto, eu, Rubini, tenho moderado otimismo em relação ao que o Brasil se propôs a fazer e acho que fará. Samuel Pessoa. Quando eu vejo o Paulo falar, parece que esse 5% de juro que a gente paga é porque 5% do PIB. Do PIB, né? É um encargo. Você não dá a impressão de que é uma taxa. Não, é 5% do PIB de juros que a gente paga todo ano, né? Fica parecendo que a gente faz isso porque os políticos ou os economistas querem ferrar com a população, com o tesouro. Eu acho que não. Acho que nesse equilíbrio ruim tem um lado saudável, que explica os 5% como um equilíbrio, que é o seguinte: a sociedade desistiu de inflação. E eu acho que esse é um antídoto que vai fazer com que a gente retome uma trajetória de evolução institucional. A gente vinha numa trajetória de evolução institucional e ela parou em 2009, eu acho que por questões ideológicas. Não foi o sistema político tanto que produziu esse desvio de rota que eu chamo de nova matriz econômica. Eles mesmos chamam isso. Eu chamo de ensaio nacional desenvolvimentista. Eles têm a petulância disso. Não houve mudança alguma. Isso é a pura continuidade do FHC com tonalidades diferentes. Não, mas eu acho que a nova matriz eu acho que é uma coisa diferente. Eles gostariam de ter feito algo diferente. Eles não fizeram nada de diferente. Não conseguiram, eles não têm essa competência nem de fazer diferente. Eles destruíram a Petrobras, por exemplo. Eles mudaram o marco regulatório que estava funcionando. Puseram um marco regulatório muito ruim. Mas não a nova matriz, não a Dilma, não a partir de 2010, 2011. Não, é que para mim... No caso de Petrobras, me desculpe, nós sabemos que esse vírus da corrupção e da pouca vergonha já está instalado lá há mais de uma década. Eu chamo de nova matriz o que foi feito a partir... O que eu chamo de nova matriz é o que foi feito a partir de 2009, que eu acho que continua até 2014. Há textos teóricos sobre isso. Um deles é do atual ministro do Desenvolvimento. É verdade. Então, eu acho que a nova matriz foi um desvio de rota que atrasou muito o processo de desenvolvimento institucional do país. Eu acho que agora a gente está retomando. E como que eu acho que evolui o equilíbrio político? A sociedade tem um acordo, que outras sociedades, por exemplo, a venezuelana e a argentina, não ainda conseguiram atingir esse acordo. O acordo não pode ter inflação. Tanto é que esse desvio de rota começou não pode ter inflação, lá... Estamos com 7% de inflação. Lá no primeiro trimestre de 2013, quando teve a inflação do tomate. Foi aí que começou os primeiros ensaios de ajustamento. E aí a gente vai ter que encontrar um acordo social que gere crescimento econômico. Isso vai demorar, é difícil. E para isso a gente tem que resolver essa questão do juro. Realmente é muito difícil ter desenvolvimento econômico com 6% de juro real. E da muito difícil ter crescimento econômico com 5% de pagamento de juros do PIB. Então, a gente vai ter que equacionar isso. Eu acho que até 2008 a gente estava equacionando. A passos de cágado, mas estávamos. Começou um desvio de rota em 2009 que colocou a gente para trás. A gente regrediu quase que a 97. E agora a gente está retomando. Não sei se você usou essa data, porque 97 foi o... Sabe por que essa data? Eu te digo. Porque em 2014 o déficit primário foi 1% do PIB. Divulgado na semana que passou, foi o pior desde 97. Em 97 o déficit primário foi 1% do PIB. Mas nós voltamos de novo a nos cobrar uma austeridade que tem a ver com o tema do seu programa, que é até que ponto a gente consegue dar chicotada em nós mesmos para mostrar que nós praticamos a boa política, porque um dia nós vamos encontrar a luz e o céu. Sabe quando, William? Nunca. Esta política está fadada ao insucesso. Joaquim Levy é um grande técnico dizendo coisa nenhuma, porque ele está querendo extrair da parte produtiva moribunda um extra para pagar este dinheiro improdutivo, ao mesmo tempo que ele faz os estados continuarem a pagar taxas descomunais, mesmo com a renegociação à vida. Vamos ter problemas políticos com os estados brasileiros? Vou citar o mais endividado, que é o Rio Grande do Sul, mas está longe de ser o mesmo. A cidade de São Paulo e toda uma comunidade regional que poderia estar sendo convocada para fazer um novo tipo de austeridade, uma nova transformação. Pegar metade desse juro que eles pagam esterilmente para o governo federal, para Brasília, para transformar num programa de investimento, ao mesmo tempo estabelecer uma saída, uma securitização desses papéis todos
para que estados e municípios ganhassem, vou botar no subjetivo, maioridade financeira. Nada disso está sendo discutido. Desculpe interrompê-la, porque eu estou chegando ao final do programa. Eu achei que eu não podia limitar o tempo que vocês tinham que usar nesse terço final do programa, porque eu percebi como que vocês precisavam construir raciocínio. Com certeza. Então não sobrou tempo nesse final do programa para uma amarração final de cada um de vocês, a não ser uma breve frase do Carlos, que foi um espectador privilegiado nesses últimos minutos. E a pergunta é: limites políticos da nossa política de austeridade. Onde a política de austeridade baterá na política? Eu tenho duas questões rapidinhas para chegar aí. Primeiro, a visão do Samuel ela é muito interessante, mas você está partindo do suposto que você tem um sistema político capaz de se corrigir. Né? Eu tenho uma avaliação que você tem um sistema político hoje que ele está absolutamente desorganizado. Você tem um esgotamento do sistema político da forma como ele tá posto, e ele precisa ser reformado. Não estou falando de reforma política, estou falando do próprio sistema se reconstruir. Você precisa de liderança política. Isso acabou no Brasil. Esse é um ponto. A questão do limite, o limite é a rua. O limite é a rua. Porque nós vimos o que foi 2013. Não é? Você pode atingir interesses, e aí não só da garotada que foi para a rua, a questão do passe livre, mas vários outros interesses, e tudo isso num clima, não é, de denúncias que são gravíssimas, que podem atingir ainda mais esse sistema político que está destroçado. Bom, eu sinto uma pena que a gente não tenha aqui no Globo News Painel um terceiro turno. São 2 blocos. Eu sou obrigado a encerrar o programa, agradeço, vou voltar a agradecer a vocês. Aliás, inicio o agradecimento da participação aqui dos nossos convidados por Paulo Rabelo de Castro, diretor da Agência de Avaliação de Risco SR Rating e também coordenador do Movimento Brasil Eficiente. Agradeço a Samuel Pessoa, pesquisador associado do IBRE e da Fundação Getúlio Vargas, além de ser sócio da consultoria Reliance. E agradeço em terceiro lugar a Carlos Melo, cientista político, professor do INSPER. E já que o verbo agradecer está sendo pronunciado tantas vezes, meus agradecimentos sobretudo a você que nos acompanhou até aqui. Um lembretezinho que a gente faz ao final de todos os programas da Globo News, desde que nós instituímos um novo modelo. Se você quiser rever este programa ou qualquer outro programa da Globo News, registre-se e acesse o Globo News Play. Como a gente sempre faz, vamos agora aos outros fatos e imagens que marcaram a semana. Eu saio de férias, vejo vocês depois do Carnaval. Até lá.